30 anos escravizado. Deus pega aquele povo através do líder Moisés e leva o povo à liberdade. Leva o povo à liberdade. E nesta liberdade, Deus, através de Moisés, leva o povo para a terra do Sinai. E lá do Monte Sinai, Moisés subiu ao monte por ordem de Deus. E o povo ficou esperando Moisés por um período de 40 dias. E quando Moisés desce do monte, diz a Bíblia que o povo já tinha se corrompido. O povo já havia criado para eles um bezerro feito de ouro. Um bezerro que eles disseram que dali para frente seria o Deus que eles serviriam. Entristecendo o coração do verdadeiro Deus, Criador do céu e da terra. Diz-nos também a Bíblia Sagrada que Moisés, quando desceu do monte, vinha trazendo nas suas mãos 2 pedras lavradas, escrita com as 10 palavras, ou os 10 mandamentos, escrito pelo dedo de Deus. E aí nós aprendemos uma coisa: o nosso Deus, além de tudo, Ele sabe escrever. E este Deus poderoso quer escrever uma nova história na vida de homem e de mulheres. Deus quer escrever uma nova história no meio de uma sociedade corrompida, perversa e pecaminosa. Mas Deus quer escrever uma história nova na vida de homens e mulheres pecadores arrependidos. Quando o homem se arrepende, quando a mulher se arrepende dos seus pecados, Deus escreve uma nova história. Mas quando Moisés desceu, eles criaram. A ira de Moisés foi tão grande que ele quebrou as tábuas da lei que Deus havia lhe dado. E eu aprendi uma coisa, irmão Floriano. Não é só o pastor Anjo que se ira. A Bíblia diz que Moisés era o homem mais manso da terra e o mais manso na casa de Deus. Mas no momento da sua ira, ele quebrou até as tábuas da lei. No momento da sua ira, diz a Bíblia que Moisés deu um soco tão grande no homem que ele morreu. É perigoso um homem irado. Mas até para isso Deus deu o mandamento também. E Moisés, quebrando as tábuas da lei, subiu novamente para o Monte Sinai. E passou mais 40 dias e 40 noites. E quando ele desceu novamente com os escritos da parte de Deus. Glória a Deus. E entre todos os mandamentos estava este que está escrito no versículo 14, em que Deus diz: não adulterarás, não cometerás adultério. Agora, senhores e senhoras, amigos e amigas, a pergunta é: por que Deus deu este mandamento para o povo? E veja que este mandamento não veio de uma instituição humana e religiosa. Veja que este mandamento não é elaboração dos legisladores de uma nação. Este mandamento veio do céu: não adulterarás, não cometerás adultério. E por que Deus entregou este mandamento?
O que é cometer adultério? Radassa vai se sentar em nome de Jesus. Vai dar certo. O que é não cometerás adultério? É a mesma coisa de dizermos não manter uma relação extraconjugal. Nem o homem e nem a mulher. Este mandamento veio do céu, da parte de Deus para o homem na terra. E por que que Deus entregou este mandamento? Para proteger a família. Glória a Deus. Repita comigo. Deus entregou este mandamento, para proteger a família. Glória a Deus. Deus tem interesse em abençoar as famílias na terra. Mas existe um demônio que se manifesta nos terreiros de macumba, de umbanda, que é chamado demônio pombagira, que é o mesmo espírito da Maria Mulambo, conhecida do candomblé, que é o mesmo demônio da Emanjá, conhecido na Equibanda. E esse espírito maligno é o espírito da prostituição, que faz com que a mulher abandone o seu lar, abandone o marido. É o demônio que faz o marido abandonar a mulher, abandonar os filhos. É o demônio da embriaguez. É o demônio que destrói as famílias na terra. É o demônio que leva o homem e a mulher à embriaguez, leva o homem e a mulher ao vício da bebida alcoólica, leva o homem e a mulher ao vício do fumo, ao vício das drogas. É o demônio que entra nas famílias para destruir. E uma das armas que o diabo usa para destruir a família é através do adultério. Quando muitas vezes o ato adulterino leva até mesmo à morte, tanto do homem como da mulher, como muitas das vezes leva à morte dos dois. Então, por este motivo, Deus mandou este mandamento lá do céu: não cometerás adultério. Deus entregou este mandamento para proteger a família. E hoje, em pleno século XXI, quando centenas de milhares de famílias estão sendo destruídas por causa do maldito pecado do adultério. Hoje é muito comum na sociedade moderna em que nós vivemos, homens e mulheres se conformar em abandonar a família, mas famílias de uma só vez. Então Deus, olhando do céu, vendo o coração perverso do homem, que todo homem sem Deus tem um coração perverso. Toda mulher sem Deus tem um coração perverso. E hoje a gente contempla a nossa sociedade, quando a filosofia moderna é que o homem casado e a mulher casada deva desfrutar de novas experiências para continuar uma vida social livre. Este mandamento e este ensinamento é do diabo. O mandamento de Deus ainda é: não cometerás adultério. O homem que tem a sua mulher, a mulher que tem o seu marido, deva
orar a Deus para proteger o seu casamento. E a melhor maneira de proteger a sua família é servindo a Deus, é entregando a vida para Jesus. Pois sem Jesus Cristo não há família que permaneça de pé. Hoje é muito normal, no mundo em que nós vivemos, na sociedade moderna, nós encontramos moças de 14, 15 anos que contraem um relacionamento como se fosse algo banal, algo comum. Se deu certo, deu. Se não deu, acaba, parte para outra, não sabendo que isso traz para o homem e para a mulher graves consequências. Entre todas as consequências, leva ao inferno eterno. Mas Deus botou a sua igreja na terra para repetir a palavra de Deus para todos os casais na terra. Não cometerás adultério. Por quê? Porque Deus deu este mandamento para proteger a família. A segunda razão, porque Deus entregou este mandamento para proteger os filhos. Você que é mãe, você que é pai, nós que somos mães e pais, nós devemos pedir a Deus para cuidar e proteger dos nossos filhos. Casais, quando se separam, nunca mais a vida do homem é a mesma. Nunca mais a vida da mulher é a mesma. E o pior de tudo, a vida dos filhos nunca mais será a mesma. Nunca mais. A gente vê hoje tantos filhos se acabando nas drogas. Conta-se uma história que aconteceu em Brasília no ano de 88 para 89. Uma senhora separou-se do marido e entraram em um trabalho em processo de divórcio. E o marido, ele era um policial que prestava serviço para a sociedade, policial militar. E a mulher trabalhava, pegava o trem na estação em Brasília, no plano piloto, e uma ocasião, aquela mulher foi atacada por um rapaz drogado, encapuçado. E o policial ouviu o grito da mulher dizendo: pega este ladrão, ele carregou a minha bolsa. E aquele pai, aliás, aquele policial, sacando o revólver, atirou naquele bandido. E quando se aproximaram para ver, era o marido policial, a mulher assaltada. E quando tiraram o capuz do rapaz, para ver se estava ainda vivo, era o filho do casal. As lágrimas, o desespero foram grandes. É isso que resulta na separação do homem e da mulher, na morte dos filhos. Por isso Deus mandou este mandamento do céu: não cometerás adultério.
Porque Deus, com este mandamento, Ele quer proteger os filhos das famílias. Hoje é muito comum na sociedade casais separados, uma mãe contrai um outro relacionamento e muitas das vezes aquele que é para ser o padrasto termina violentando a sua filhinha ou seu filhinho. Porque não é filho, não é sangue, não há sentimento. É muito comum uma desgraça dessa acontecer em muitas famílias. E para proteger os filhos, Deus dá este mandamento: não cometerás o adultério. Isso porque Deus, Ele tem um propósito com a família de cada homem e de cada mulher. Por isso, meu amigo, senhores e senhoras, seja você religioso ou não, pense duas vezes antes de transgredir este mandamento de Deus. Sem esquecer que a transgressão deste mandamento leva a pessoa à morte física, à morte espiritual e à morte eterna. Os que morrem na prática deste pecado morrem sem salvação, pois a Bíblia diz que no reino de Deus os adúlteros não entrará. Há uma necessidade daqueles que cometeram este pecado se arrependam e volte-se para Deus, aceitando a Jesus, o único que pode perdoar os nossos pecados.